Aqui nós temos então um exercício de geometria, onde nós vamos precisar fazer o cálculo da circunferência. Quando ele coloca aqui, calcule o comprimento da circunferência, ele também, em outras palavras, ele está falando o seguinte, ele está falando em perímetro da circunferência. Só para a gente relembrar, né? Quando a gente tem uma circunferência aqui, nós temos uma das medidas dela é o raio, que é a distância do ponto até a própria linha da circunferência. Então, aqui nós temos o raio. A outra medida que nós temos na circunferência é o diâmetro. Aqui não ficou, meu desenho não ficou tão bom, mas é a distância de uma extremidade à outra da circunferência, passando também pelo centro. Então, esse aqui é o nosso diâmetro. E existe a relação entre elas, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou então o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Existe, então, dentro da circunferência, entre outras medidas, uma delas, que é o que está sendo solicitado aqui, que é a medida da própria circunferência, ou a medida do círculo, do perímetro dela, né? Que é o quê? A medida daqui, ó. Essa medida externa. Então, imagine a circunferência como sendo uma roda de bicicleta. E toda vez que essa roda der um giro completo, ela vai deslocar um determinado comprimento, vai deslocar uma determinada distância, né? Vai fazer com que essa bicicleta se desloque uma determinada distância. A mesma coisa acontece com uma roda de carro, afinal, todos os componentes circulares aqui, ao darem, né, uma volta completa, eles vão estar como se a gente estivesse esticando isso aqui. Ó. Então, quando a gente fala que em circunferência, calcular o comprimento de uma circunferência ou o perímetro de uma circunferência, a gente está querendo exatamente saber essa distância aqui, vamos chamar aqui de P, né? Você também vai encontrar em alguns livros falando em C. Normalmente, quando se fala em circunferência, o mais comum é utilizar a letra C, né, de circunferência, para relacionar esse comprimento aqui, que é exatamente esse comprimento aqui, ó, externo, que é o perímetro da circunferência. E para isso, seja com a letra P ou seja com a letra C, a gente vai utilizar a seguinte fórmula: 2πr, que é 2 vezes o valor de π vezes r. Ou ainda, quando a gente tem o valor da circunferência, que não tem o raio, mas tem o diâmetro, ela também pode ser escrita assim, ó, o valor de π vezes o diâmetro. Por quê? 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, essa é a informação que está sendo solicitada aqui, pedindo o comprimento da circunferência, está pedindo o perímetro da circunferência. Como a gente tem o valor do raio, que é 45 centímetros, vamos sair por aqui. Ó. Vamos utilizar essa aqui. Então, a gente tem que C é igual a 2 vezes 45, que é 90, vezes o π. Então, nós vamos ter C 90 vezes o π. Aqui ele não está dizendo qual o valor de π a gente vai utilizar. O valor de π, há exercícios que sugerem a gente utilizar 3. Há exercícios que sugerem que a gente utilize 3.14. Ou ainda 3.1415, 3.1416. O valor de π é uma dízima, é infinito. Então, para não dificultar muito a nossa resolução aqui, vamos fazer o seguinte: a gente vai utilizar o valor de π como sendo 3.14. Senão fica uma conta um pouquinho mais extensa. Assim, a gente substitui o valor de π por 3.14 e a gente vai ter que C é igual a 90 vezes 3.14. Vou fazer aqui do ladinho essa conta. 90
vezes 3,14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Pulamos uma casa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. Pulamos mais uma casa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Vamos somar isso aqui tudo. 0 com nada, 0. 6 com 0 com nada, 6. 3 com 9, 12. Vai 1. 1 com 1, 7, 8. 2 com nada, 2. E agora a gente vem aqui e vamos contar as casas decimais, né? Na multiplicação com números decimais, tem uma casa decimal, duas casas decimais. Ou seja, a vírgula vem aqui. Pronto. Então a gente já encontrou o valor aqui da multiplicação, que é a circunferência. Só vamos ver qual unidade a gente está trabalhando, que é em centímetros. Então o valor da circunferência, o valor do perímetro, o valor do comprimento dessa circunferência é 200, C igual a 282,6 centímetros. Ou, em outras palavras, significa o seguinte, que toda vez que essa circunferência, supomos que seja uma roda de uma bicicleta ou a roda de um carro, toda vez que ela der uma volta completa, a distância que ela vai percorrer vai ser o total de 282,6 centímetros.